Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula de língua portuguesa referente ao dia 7 de agosto de 2020. Nós trabalharemos com a correção das páginas 11 a 13, com a troca de ideias da página 15 e com o bem-vindo à Grécia das páginas 16, da página 16, desculpem, e a hora da história que eu irei contar para vocês. Vamos lá então. Lá na página 11 nós tínhamos. O primeiro parágrafo do texto diz que Dona Benta ia derramando pingos de história na cabeça das crianças durante a viagem. Escreva um deles. Então lá o que ela foi falando? A Grécia tornou-se o maior povo da antiguidade por possuir o brilho da inteligência e também por suas realizações artísticas. É um dos tópicos, e a língua que falamos está toda embutida de palavras gregas. Não precisa ter esses dois pontinhos, tá, gente? São duas sugestões que ela ia falando ao longo do texto. Número 2. Releia este trecho do texto. Tão grande foi seu valor que até hoje o mundo anda impregnado de Grécia. O que Dona Benta quis dizer com esta afirmação? Dona Benta quis dizer que a cultura grega foi tão importante para a humanidade que até hoje é mencionada, reconhecida e estudada. Os diferentes povos ainda mantêm hábitos e costumes gregos. A número 3 era essa cruzadinha, né? Então, aqui nós tínhamos morada dos deuses, o Olimpo. Governador supremo do Olimpo, Zeus. Nome romano de Zeus, Júpiter. Tipo de beleza de que eram dotados os deuses. Número 4, olímpica. 5. Alimento preferido dos deuses. Ambrosia. 6. Bebida preferida dos deuses é o néctar. 7. Local onde se localiza o Monte Olimpo, Tessália. Número 12, nós temos aqui a incrível história do cavalo de Troia, né? Página 12. Então, vamos lá. Eu já tinha combinado com vocês que eu leria esse texto aqui para vocês durante a correção, né? Você já ouviu falar no cavalo de Troia? E já recebeu algum presente de grego? Se você não conhece essas expressões, saiba que elas existem por causa da Guerra de Troia. A história dessa guerra foi contada por Homero em uma epopeia chamada Ilíada, junto com a Odisseia. Ela é a mais importante obra do poeta grego. Gente, essas obras aqui são reconhecidas mundialmente, tá? Tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Troia era uma cidade fortificada, capital de um grande e poderoso reino. Um dia, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. O rapto deixou vários reis gregos indignados. Eles juntaram seus exércitos e entraram em guerra contra Troia. A cidade ficou cercada por vários anos, mas suas altas muralhas impediam que ela fosse invadida. Entre os gregos estava Ulisses. Ele bolou uma estratégia que rapidamente decidiu a guerra. Mandou construir um imenso cavalo de madeira e se escondeu em sua barriga junto com alguns guerreiros. Os exércitos gregos deixaram o cavalo em frente à porta de entrada de Troia e começaram a se retirar. Os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra e que o cavalo era um presente para eles. Decidiram trazer o bicho para dentro da cidade. Como ele era muito grande, chegaram a derrubar uma parte da muralha para poder entrar. Mal sabiam eles. De noite, quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e os guerreiros gregos saíram da barriga do cavalo de madeira. Outros soldados aproveitaram o buraco na muralha e invadiram a cidade. Em pouco tempo, os gregos dominaram Troia e invadiram o Palácio Real. A guerra acabou com a vitória dos gregos e Helena foi levada de volta para Esparta. Por isso, até hoje, um presente que ninguém quer ganhar é chamado de presente de grego.
Página 13. Uau, que história empolgante, hein? Explique com suas palavras o importante papel que Ulisses teve nesse episódio. Então ele teve a ideia de mandar construir o imenso cavalo de madeira onde ele e outros guerreiros pudessem se esconder. Desse modo, finalmente a cidade de Troia, invadiram finalmente a cidade de Troia e resgataram Helena. Gente, é importante que vocês saibam que não precisa estar com as mesmas palavras, tá? Aqui eu tenho praticamente a resposta minha da apostila, em sala nós discutiríamos, mas se vocês colocaram que ele teve a ideia de construir o cavalo de Troia e mandar para os troianos, e com isso eles ganharam a guerra, já é o suficiente, tá? Letra B. Releia o último parágrafo do texto. Depois explique qual seria um presente de grego para você e por quê. Então, antes de vocês falarem qual que é esse presente de grego, é importante que vocês entendam que o presente de grego é quando a gente ganha alguma coisa que só nos traz prejuízo, algo que não é um presente bom para nós, tá bom? Então, por exemplo, ganhar um presente de grego para mim poderia ser... deixa eu pensar em um cavalo... Eu sempre comento que um presente de grego que eu ganhei, que a minha filha ganhou, na verdade, foram uns galinhos garnizé, que fala, sabe? Ela ganhou um casalzinho de garnizés quando ela fez 1 aninho. E daí aquilo lá foi terrível pra mim. Porque o que acontece? Era um casalzinho, 5 horas da manhã eles começavam a cantar, o meu quintal é pequeno, né? E eu não tinha onde colocar aqueles bichos, acabou que eu dei. Porque ela gostou muito do bichinho, mas eles me davam muito trabalho. Entravam dentro de casa, faziam sujeira, e enfim. Foi um presente de grego, porque me deu muito mais trabalho do que alegria. Então, o que seria um presente de grego para vocês? Eu citei o meu presente de grego. Vocês citem o de vocês, tá bom? Página 14. Então, aqui já é uma atividade que vocês têm que fazer. Troca de ideias. Você sabe onde fica a Grécia? A qual continente esse país pertence? Que mar banha essa região? Essas respostas podem ser encontradas no mapa abaixo. Depois, complete o texto com as palavras dos quadros para construir mais informações sobre a Grécia Antiga. Então, vocês vão analisar esse mapa aqui, tá? E vão completar o texto com essas palavras aqui, certinho? Observando o sentido que nós queremos. Página 16. Bem-vindo à Grécia. Seja bem-vindo ao mundo mitológico da Grécia. Deuses, mitos e heróis estarão nos esperando assim que atravessarmos este portal. Aproveite todos os momentos, pois as histórias que vai conhecer, ao mesmo tempo antigas e tão modernas, serão capazes de transportá-lo a um lugar bem distante e mágico, reconhecido universalmente como o berço de uma das maiores civilizações que o homem já conheceu. Vamos lá então. Aqui eu vou contar para vocês a história da Caixa de Pandora. Epimeteu chorou por seu irmão Prometeu. Pediu clemência a Zeus. Quem rouba dos deuses merece punição, respondeu o rei dos deuses. Esqueça seu irmão. O destino dele está traçado até o final dos tempos. E o que será de mim? Perguntou Epimeteu. Todos os animais têm companhia. Os lobos andam em matilhas. Os peixes nadam em cardumes. Os pássaros voam em bandos. As zebras correm em manadas. Até as lesmas e os caracóis têm companheiros. Eu não tenho ninguém. Prometeu era mais que um irmão. Era meu único amigo. Sem ele, estou completamente só. Zeus teve pena de Epimeteu. Criou uma mulher para ser sua companheira. E todos os deuses a presentearam. Ártemis deu-lhe força e coragem. Atenas deu-lhe sabedoria. Hera deu-lhe majestade e graça. Hermes deu-lhe sabedoria e inteligência. Afrodite deu-lhe beleza. Apolo deu-lhe música e canto. Os deuses a chamaram de Pandora, que significa todos os dons. Zeus conduziu Pandora à terra e a apresentou a Epimeteu. O titã chorou de alegria ao ver sua noiva e agradeceu aos deuses a dádiva maravilhosa, a mulher que viera lhe trazer o riso e a alegria.
Pandora também ficou muito feliz por encontrar um noivo tão bonito, bom e apaixonado por ela. E todos os deuses desceram do Olimpo para celebrar o casamento de Epimeteu e Pandora. Epimeteu levou a esposa para conhecer sua casa. Mostrou-lhe todos os cômodos. Abriu todos os baús e armários para que ela visse o que havia em seu interior. E agora este é seu lar, ele disse. Tudo que está aqui é seu e meu. No entanto, Pandora notou que o marido não abrira uma certa caixa. E esta? O que há aqui dentro? Ela perguntou. Nada que interesse, disse Epimeteu. O que está aqui dentro não lhe diz respeito. Pandora prometeu que nunca abriria a caixa. No entanto, intrigada, não conseguia deixar de pensar. O que haverá dentro dessa caixa? Que segredo é esse que Epimeteu não quer me revelar? Apesar da curiosidade, ela se mantinha fiel à sua promessa. Até evitava olhar para a caixa, embora continuasse cismada. O que haverá dentro dessa caixa? De vez em quando, ao limpar a casa, Pandora varria o chão ao redor da caixa, sempre fazendo o possível para não tocar nela. Certo dia já estava terminando a limpeza, recolhendo a poeira numa pá de lixo, quando ouviu uma voz que a chamava. Pandora, Pandora, deixe-me sair daqui. Era uma voz fininha e chorosa. Pandora olhou à sua volta. Quem estaria chamando por ela? Pandora, Pandora! Ela ouviu de novo. Então Pandora percebeu que a voz saía da caixa misteriosa. Deixando a vassoura de lado, ela perguntou: Quem é você? Uma pobre criatura que precisa de ajuda. Fui encerrada nesta caixa com todos os meus irmãos e irmãs. Estão muito fracos, não conseguem falar. Estamos aqui há muito tempo, sem comer nem beber, sem luz nem ar. Tire-nos daqui, senão vamos acabar morrendo. Pandora prometera a Epimeteu que não mexeria na caixa, mas os deuses lhe haviam conferido o dom da bondade e da compaixão. Não poderia negar ajuda àquela criatura. Então ela pensou: prometi não abrir a caixa, mas levantar um pouquinho a tampa não significa abrir. Só vou dar uma olhada. Se eu vir alguma coisa terrível, voltarei a fechá-la na mesma hora. Pandora se ajoelhou diante da caixa, ergueu ligeiramente a tampa e olhou pela fresta. Mas a caixa se escancarou, deixando sair uma multidão de criaturas que atacaram Pandora a mordidas e ferroadas, até fazê-la sangrar. Depois todas se foram. Ao chegar em casa, Epimeteu encontrou a mulher caída no chão, toda machucada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. A caixa aberta estava jogada de lado. Imediatamente ele entendeu o que tinha acontecido. Desculpe, disse Pandora, quebrei minha promessa. Uma voz me chamou de dentro da caixa e fui ver quem era. Só quis dar uma olhada, mas acabei estragando tudo. Não se culpe, disse Epimeteu, ajudando-a a se levantar. Você cometeu um erro. A culpa foi minha. Eu deveria ter explicado o que havia dentro da caixa e por que não deveria ser aberta. Quando distribuí as dádivas entre os animais, deixei de lado algumas coisas ruins, pois achava que ninguém as merecia. Eram coisas como tristeza, doença, miséria, desespero e muitas outras preocupações e desgraças. Não sabia o que fazer com elas, por isso guardei-as na caixa. Enquanto estivessem encerradas ali dentro, não fariam mal a ninguém. Mas eu sabia que não poderiam ficar trancadas para sempre e que algum dia acabariam saindo. Esse dia chegou e ninguém pode fazer mais nada.
Esses distúrbios fazem parte da criação. Queiramos ou não, precisamos suportá-los. Neste instante, Pandora voltou a ouvir uma voz que a chamava de dentro da caixa. Pandora, não se esqueça de mim. Ainda estou aqui. Ah, não, mais uma desgraça! Exclamou Epimeteu. Talvez ainda seja possível detê-la. Pandora e Epimeteu aproximaram-se da caixa e viram, no fundo dela, uma criatura brilhante, de asas douradas, que os olhavam com um sorriso. Meu nome é Esperança, disse a criatura. Não há por que me guardar numa caixa. Coloquem-me em seus corações e ficarei com vocês para sempre. Enquanto tiverem esperança, não precisarão temer misérias nem desgraças. Serão capazes de superar tristezas e desesperos. Enquanto tiverem esperança, nada os derrotará. Epimeteu e Pandora tiraram a esperança da caixa, abriram lugar em seus corações, onde ela se instalou para sempre. Linda essa história, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Assim como nós temos o nosso folclore, né, como eu expliquei para vocês anteriormente, essa é mais uma das histórias gregas e que, por sinal, traz uma mensagem muito bonita, né? Para todos nós que as desgraças acontecem, nós estamos passando por um momento difícil, como essa pandemia. No entanto, nós não podemos perder a nossa esperança. Tá bom? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje, com muita esperança de nos encontrarmos o mais breve possível. Um beijo, tchau, tchau!